Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sadguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre os Sutras Devocionais de Narada, o capítulo 4. Eles estão olhados por essa Sampradaya através do James Swartz no livro O Yoga do Amor. O curioso é que algumas pessoas achavam que o Yoga do Amor é um livro sobre relacionamentos. Uma vez eu recebi algumas mensagens, especialmente aí do gênero feminino. Olha, é um livro sobre relacionamento, deve ser lindo, tudo. Realmente é o único relacionamento possível, mas não é assim, exatamente o que a gente configura como uma relação baseado no nosso condicionamento. Mas é realmente o único relacionamento possível. Se é que a gente pode chamar isso de um relacionamento, de tão integrado que é. Mesmo isso não é correto, porque quando a gente fala integrar, a gente fala que estamos integrando o quê? Partes. Não há parte alguma. É o relacionamento do não contato, não tem? A união do não contato, a yoga do não contato, né? Diz que o Gnana Yoga. Yoga do não contato. Então, é relacionamento do não contato. O yoga sem contato. É não dois, é não dois. Eu não sei se é exatamente assim que eles usam esse termo, porque eles usam em relação a outros yogas, onde você tem as práticas, tem as criações objetais, tudo. Mas pode ser, deve ser assim também. Eu nunca refleti assim sobre isso. Mas é interessante. Porque a palavra yoga significa união. Por isso que eles dizem que é do não contato, que não é a união de duas partes. Por isso que chama de união do não contato. Achar que está unido duas partes deve ser uma das últimas das ilusões, Mas é válida, o Vedanta trabalha assim, Ele trabalha ao nível das nossas projeções. Aí ele dá esse monte de recurso, o indivíduo vê aonde ele está mais ou menos situado em relação a determinado ponto, identifica a projeção dele e ele dá uma olhada no ensinamento para ver se tem algum recurso para ser usado ou se é isso mesmo. Muitas projeções são válidas, A própria projeção de tríade, do Vedanta aí, Ishvara, Jiva, Jagata, ela é válida, embora ela vá ser totalmente resolvida. O interessante é notar que todas essas projeções elas são categorias provisórias e elas são usadas de modo deliberado e consciente. É como se você estivesse usando as mesmas táticas de projeção e ocultação que Maya usa. Afinal de contas, quando você vai aprender um jogo, você tem que jogar com alguém que saiba muito mais do que você, Senão você não vai aprender nada. Então, Maya é uma jogadora extraordinária e, no fundo, o Vedanta ele usa de táticas muito similares, bastante eficazes aí para lidar com esses venenos que são as projeções e as ocultações inconscientes. Então, usam-se antídotos. Que antídotos são esses? São projeções também, só que são conscientes. Então, de novo aqui, no texto, o James vai conduzir a gente para o velho e importantíssimo tópico do valor dos valores. Na verdade, quando a gente fala de valor dos valores, num texto desse, a gente deve entender o seguinte, que o texto ele vai dar a gente instrumentos para que os valores que devem ser cultivados sejam reconhecidos como importantes.
Uma vez que eles sejam reconhecidos como importantes, aí sim, aí, em termos práticos, o estudante pode olhar os valores dele que estão sendo usados no dia a dia em mídia e comparar com esses valores preconizados do Vedanta, que são valores fundamentalmente satívicos, e proceder às correções caso seja necessário. Como é que ele começa aqui? O valor dos valores. A gente falou, né, um pouquinho disso. Vamos ler de novo esses 2 parágrafos aqui. Vai ser uma digressão longa aqui sobre o valor dos valores. O verso que eu alterei diz que se deve evitar os ateus. Esse verso que está aqui em cima, ó, o verso 63 e 64, ele alterou um pouco esse verso, né? Mas o verso original fala que devemos evitar os ateus. Ateus entre aspas, né? Estamos usando categorias aqui. Ó, olha as projeções aqui sendo usadas. Ó, que o Vedanta define como pessoas que não têm interesse em libertação, ou aqueles que estão dispostos a comprometer os seus valores, né, por algum objetivo mundano. Em geral, sexo, dinheiro, poder, fama, etc. Se não tiver nessa categoria, provavelmente é uma subcategoria que se aplica a essas aqui. Muito difícil você ter uma pessoa que está elegendo um valor mundano que não se enquadre nisso aqui. Sexo, dinheiro, poder, fama. Finalmente, não devemos pensar em pessoas que não gostam de nós, porque tais pensamentos geram raiva. Bom, ao mesmo tempo, precisamos estar atentos aos valores que comprometem a investigação e cultivar os valores que conduzem a ela. Os seguintes valores estão listados no famoso 16º capítulo do Bhagavad Gita. Aquela observação que ele botou um pouco acima, não devemos pensar em pessoas que não gostam de nós. Basta ler isso para você pensar em algumas pessoas que não gostam de você, não é mesmo? É aquela mesma coisa, não pense no hipopótamo rosa com bolinhas verdes. Você vai pensar no hipopótamo rosa com bolinhas verdes. Bem, dado que isso aqui não pode ser interpretado assim, ipsis literis, como é que a gente usa praticamente isso, né? Como é que a gente usa na prática isso? Evidentemente, pensar em pessoas que não gostam de nós acaba ocorrendo. E aí, o que acontece? Um bom recurso para lidar com isso é exatamente aplicar o que ele vai mostrar aqui abaixo. A hora que o pensamento sobre uma pessoa que não gosta de você aparecer na sua mente, fique sabendo que esse pensamento é uma projeção sua. Existe uma possibilidade nada desprezível, muito pelo contrário, gigantesca, de que essa pessoa não corresponda à ideia que você faz dela. E talvez ela não desgoste tanto de você assim. Então, como é que você vai lidar? Em termos práticos, em termos de investigação, a hora que um pensamento desse surge na sua cabeça, você deve avaliar os valores que você está usando para alimentar essa projeção. Esse que é o uso produtivo que o investigador faz desse monte de aventuras em mídia. Ele realmente tem que usar o nivelador. O nivelador é que tudo o que a gente acha do mundo são projeções nossas. E são mesmo. E o outro é que, se você quer modificar alguma coisa dessa, aqui, evidentemente por necessidade, você vai ter que estudar a sua projeção. Nesse sentido, chega até a ser irrelevante o que a outra pessoa pensa sobre você. O investigador parece um cara algo egoísta, mas não é bem assim. Ele está se adaptando para ficar com um modo de pensar bastante dármico, né? Não obstante o que se possa pensar dele, que é um universo ao qual eu não encorajo ninguém a entrar, é meio inútil. A gente aqui no Vedanta tem que entrar em coisas que são conducentes à nossa investigação, né? E agora, então, agora que veio essa ideia, né, de como lidar com isso, como lidar com esses pensamentos, já que eles vão ocorrer mesmo,
Agora ele vai falar os valores que comprometem a investigação e cultivar os valores que conduzem a ela. Ele vai falar demoradamente sobre isso, de modo que a gente consiga detectar esse tipo de valor, os valores que comprometem, os valores que conduzem. E, sobretudo, por que a gente deve olhar como comprometedores determinados valores e por que devemos olhar como conducentes um outro naipe de valores. Os valores que conduzem a investigação são satíbicos. Os que comprometem, com certeza, são os tamásicos. Os rajásicos, dependendo da intensidade do jiva na sua relação com esses valores e dependendo da situação, né? Rajas é meio que um coringa, né? Ele ou pode jogar favoravelmente ou pode jogar de modo muito desfavorável. Mas, em geral, os valores tamásicos, eles são modos de lidar com o campo que não acrescentam nada, nem mesmo para um sansari que não está determinado a nada, porque ele pode estar determinado a nada sem ficar tão imobilizado por esses valores, né? Então, são valores que a gente tem que ter realmente muito cuidado, os tamásicos. Primeiro que ele bota aqui são 4 descrições que são muito relacionadas umas com as outras. Número 1, orgulho, vaidade, arrogância, autoglorificação. Em geral, a hora que você pinça um, os outros ou estão evidentes ou estão meio que escondidos, né? Se é que dá para esconder depois de um tempo, né? A coisa vai ficando muito escancarada. Onde há orgulho, se você olhar um pouquinho mais, você vai ver a vaidade escondida ali, vai ver a arrogância e vai ver, em última instância, isso aqui, ó, uma tremenda de uma necessidade de autoglorificação. Essa aqui é a base disso aqui. É um modo de receber apoio, né? Apoio o quê? Apoio dos outros, ou melhor, das ideias que nós fazemos dos outros. Uma autoestima simples, né, objetiva e factual, ligada aos fatos, sem muitas intervenções do pensamento, sem muitas leituras, é de boa qualidade. No entanto, a maioria de nós tem dúvidas sobre nossa adequação. Nós, secretamente, tememos que não sejamos bons o suficiente e somos incapazes de nos fornecer a autoconfiança que precisamos para sermos felizes em nossas vidas. Assim, nós olhamos para os outros para que eles nos legitimem. Para obter validação, que é essa legitimação vinda dos outros, muitas vezes somos tentados a exagerar nossas qualificações e realizações, para que os outros pensem que somos especiais e, portanto, para que os outros nos glorifiquem. Se estou completamente certo sobre meus talentos e habilidades, eu os considero garantidos, é como se eles fossem dados familiares a mim, e não preciso de validação ou apoio. Quantas vezes na vida profissional a gente vê isso, né? A gente entra em contato ou com profissionais que estão sempre estendendo as penas de pavão para que todos vejam, ou então a gente está lidando com profissionais que são muito tranquilos, muito quietos. Em geral, demora mais tempo, né, de convívio para a gente entender o porquê que esses outros profissionais são tão seguros. É porque eles entendem os talentos deles como dados, como assumidos, e eles já trabalham considerando o que isso significa em termos de eficiência, postura. Isso aqui a gente nota que ocorre em qualquer ambiente. Bom, essa armadilha aqui, né, exigir respeito dos outros, é um convite a muitos distúrbios, porque quem pede respeito não está no controle dos resultados. Então, o que ele colocou aqui? Como a visão de Karma Yogi, ele acabou condenando, né, a exigência de respeito dos outros por ser algo completamente fora do seu controle. Repara o seguinte, que a coisa ela é tão óbvia, racional, a gente pode dizer assim, né, que é a mente sendo muito bem usada no discernimento, que não é nem uma questão de que exigir respeito dos outros é bom ou ruim.
A nivelação aqui é mais embaixo, ela é muito mais basal. É que isso não faz sentido. E isso tem tudo para não dar certo. Além do mais, que quando a gente exige respeito dos outros, a gente pode recebê-los, mas por motivo que só as pessoas entendem as outras que nos deram respeito, esses motivos podem ser retirados também. Então, subitamente, você pode cair em desgraça, o que é muito comum nas relações humanas, né? Uma hora você é glorificado e na outra, de uma hora para outra, você vira uma espécie de ovelha negra, um cara banido, né? Ou no círculo religioso, você pode virar um apóstata. Fala, Marcelo. Ah, não. Cancelado. Cancelado É a hoje em palavra da dia. moda agora. É. Então, uma hora tu tá cheio de like, né? Você está fazendo o seu bolo de autoglorificação e o seu tempero está cheio de likes. Aí, uma hora no seu bolo entra esse fermento azedo chamado cancelamento. E o seu bolo vai para as cucuias, sem controle nenhum de sua parte. Você pode estar tremendamente sendo injustiçado, mas isso vai ocorrendo. Então, quando você olha do ponto de vista do resultado, exigir respeito dos outros é uma completa insanidade. Né? O que vai mobilizar o respeito dos outros? Eu vou falar duas coisas aqui, e você vai notar que elas vão ser aplicadas em quase todos os outros valores, esses valores não conducentes à liberação. Né? Primeiro, que você cria uma expectativa tremenda. E segundo, que a hora que você consegue o respeito que você queria, você vai exercer um esforço considerável para mantê-lo. Né? Sempre tem isso. Eu tenho uma expectativa. Tá, consegui o que eu queria. Oba! Não, agora você vai ter que manter. Agora você vai ter que entrar em todos aqueles diálogos tremendos das redes sociais, procurar justificar a glorificação que as pessoas estão te falando, vai ter que lidar com os haters, que são pessoas cujo svadharma é unicamente perturbar os outros de graça, por pura satisfação de perturbar. Tem de tudo. Então, para você escapar dessa floresta ingrata, tem que considerar com muito cuidado, né, esses valores aqui, né? Que, na verdade, na cultura da gente, a gente chamaria de defeito. Mas como o Vedanta é muito impessoal, ele vai dizer apenas que são valores não conducentes ao nosso objetivo. Então, quem pede respeito não está no controle dos resultados. Aliás, qualquer ação, né? As pessoas oferecem respeito por razões conhecidas apenas por elas. Quando suas mentes mudam, a legitimação é retirada, a mágoa surge depois que você é devidamente cancelado. Qualquer forma de mágoa deve-se ao orgulho, ao ego inflado, que está excessivamente ligado ao que acha que sabe, ao que acha que acredita, ao que acha que possui, ao que ele acha, como ele se parece. Então, em última instância, é um monte de achômetros. Né? Assim funciona o Jiva quando ele está trafegando, né, nessas relações de mídia. Ele acha porque ele não tem certeza. E ele não tem certeza porque é impossível você saber o que está se passando dentro do corpo sutil de uma outra pessoa. Saber o que está se passando no seu já é uma pá de picaretada numa pedra de granito dura pra caramba, que você tem que batalhar terrivelmente. Então, mesmo que uma projeção sua se verifique como verdadeira ou bem confiável em relação a outra pessoa, isso não consegue tirar a sua projeção da categoria de projeção, de um achômetro. Né? Não consegue deixar de ser isso. É um achômetro um pouco mais bem calibrado, mas continua, né, se baseando na função egóica achômetro. Né? Por exemplo, vamos ver indivíduos fixados no corpo, né, no corpo físico, que passam muito tempo cuidando ou chamando atenção para seus corpos com roupas caras, penteados extravagantes, tatuagens e piercings. Muitas vezes, essas pessoas fazem isso, ele não está querendo dizer o tempo todo, mas, muitas vezes, muitas mesmo, fazem para atrair a atenção que eles são incapazes de dar a si mesmos. Para atrair o amor,
que eles são incapazes de perceber em si mesmos. Seria essa a colocação que a gente estabelece aqui, já no avançado, né, desse livro. Tais egos, inflados pelo orgulho e pela vaidade, invariavelmente acabam murchos. A velhice é aquela agulha que vai furar esse balão invariavelmente. Isso não tem a menor dúvida. A decadência física, ela vai deixar esse balão em pedaços. E esse balão pode ficar em pedaços muito antes disso por outros motivos. Alguma doença, alguma decepção que a pessoa tem, o fato dela não estar mais interessada nisso, as pessoas se decepcionarem com ela, são milhões de fatores, né? Muitas vezes, eles perdem tempo e energia tentando manter a reputação ou tramando vinganças. Além disso, nem sempre é fácil determinar os verdadeiros sentimentos dos outros. A gente está vendo aqui que isso é praticamente impossível. Uma pessoa que vive de acordo com as opiniões alheias desperdiça seus valiosos recursos mentais e não está qualificada para investigação. Uma pessoa que vive de acordo com as opiniões alheias é uma pessoa que cria projeções em cima de falas dos outros. Isso quer dizer que a atenção dela está o tempo todo flutuando. A atenção dela flutua miseravelmente. Se ela tiver contato com um número muito grande de pessoas, e provavelmente uma pessoa orgulhosa vai tentar fazer isso, uma vaidosa, a atenção dela vai estar sempre lidando com um monte de ideias que ela está fazendo sobre o que os outros falaram para ela. É claro que uma pessoa dessa não tem como investigar. Por quê? Porque ela está gerindo as suas projeções que ela está fazendo sobre os comentários infindáveis de outras pessoas. Isso aqui, para o investigador, é o fim. Ele realmente não vai conseguir sair daqui, a não ser que ele abandone isso. Às vezes as pessoas acham que elas têm que resolver essas situações. Não, não é resolver situação nenhuma. Essa situação como essa aqui, ela tem que ser abandonada mesmo. Você abandona ela exatamente como ela está. Por isso que tem algumas pessoas que têm uma página de Facebook, bastante comentada, um Instagram, e um dia aquela página, você vê que ela está largada há anos já. A pessoa largou. Tem amigas minhas que são assim, largaram. Não tomam mais conhecimento daquilo, não responde mais nada. Aquela página lá é uma página em ruínas. Nada de relevante aparece mais lá. Se uma pessoa está realmente lidando com isso e ela está querendo sair, a melhor ideia realmente, se a coisa está muito forte, é tirar um ano sabático e abandona tudo isso. Abandona mesmo, cai fora. Larga isso do jeito que está, não tem que acertar nem corrigir nada, porque todo o problema já foi criado mesmo. Simplesmente abandona, pula de paraquedas desse avião e deixa o avião se estatelar em qualquer lugar. Não tem muito o que fazer. Porque a hora que você acha que você tem que fazer, você vai estar criando um monte de problemas de novo. É aquele velho mito da hidra de Lerna, Você acha que você, agora consegui lidar com essa situação. Não, apareceram 15 cabeças do outro lado. Daqui a pouco essa hidra está botando cabeça até pela cauda. Quando isso acontece, o indivíduo ele tem que entender que ele precisa abandonar essa situação com urgência. É fundamental que ele abandone. Se ele está, então, voltado para a autoinvestigação, porque o objetivo dele é moksha, liberação, nossa, ele tem que abandonar isso sem dar explicação nenhuma para ninguém, nem para ele mesmo. É abandono, é pular fora do avião mesmo. Cada vez que tentar corrigir alguma coisa, piora. E a solução, olha que interessante, investigar Ishvara. O Vedanta tem isso muito bacana. É sempre uma aproximação, tá, gente? Investigar o que a gente chamaria, e a gente chama, do Senhor imperecível do mundo manifesto, é algo, assim, em termos reais, impossível. Mas o Vedanta ele apresenta construções, ele apresenta conceitos muito mais interessantes para o que estamos querendo do que as ideias que a gente tem. Por isso que ele diz aqui, como é que a gente lida com na verdade, pesadelos desses tão difíceis, orgulho, vaidade, arrogância, autoglorificação.
Para o investigador, um monte de armadilha. A solução é investigar Ishvara. Olha, vem uma investigação da experiência, o que a gente chamaria de fatores da experiência. A gente vai ver que a gente não consegue nem discernir realmente quais são os fatores da experiência. Na verdade, a gente não consegue discernir porque isso é impossível. Não tem fatores específicos numa experiência. Existe a experiência como um contínuo. É a gente que procura descobrir fatores na experiência porque nós nos vemos como um fator separado da experiência, né? Eu estou vivenciando a minha experiência. Que outros fatores têm essa experiência? Quando a gente para de se enxergar como um fator à parte da experiência, a gente começa a ver claramente que não existem fatores claramente discerníveis nas experiências. Alguns são evidentes, mas outros são imponderáveis. E muitas vezes as experiências dependem desses fatores imponderáveis. Por isso que o Jiva fica a vida toda dele sendo surpreendido, né? Minuto após minuto, pelas coisas que ele acha que ele já sabia. O que é isso? É culpa do Jiva? Se a culpa no Jiva é o fato dele não estar observando o que é a experiência em si. Mas é algo realmente surpreendente. Você vê pessoas muito experientes que se confundem em habilidades que elas fazem há décadas, né? Aviadores experientes que uma hora vão pousar, conhecem aquele vento, aquele aeroporto, está tudo a mesma coisa e levam um golpe de vento e o avião bate de barriga no chão. E assim por diante, né? Um professor está lá ensinando um monte de alunos aquele mesmo assunto e aquele mesmo aluno que parece tão dócil, uma hora vem e faz uma desfeita danada. Então, a gente não consegue ver claramente, olha, se eu dedicar um tempo para analisar os fatores envolvidos, eu verei claramente que exigir respeito dos outros não pode trazer conforto ou satisfação, mesmo que eu seja uma pessoa altamente bem-sucedida. Mesmo que seja assim. Primeiro, eu devo investigar os fundamentos que me motivam a exigir respeito do mundo. Essa é a verdadeira investigação. Se você conseguir descobrir esses fundamentos, a sua investigação andou bem. A resposta é que ele agora vai dar uma generalização, porque, em geral, a resposta é essa mesmo. A resposta é porque eu acredito que eu sou o autor das minhas ações, né? O sentido de autoria, né? Esse tal do sentido de autoria. Eu sou o autor das minhas ações, eu sou o criador, né, e o proprietário dos meus dons e habilidades. Mas, olha bem, isso é verdade? Vamos olhar isso do modo mais desapaixonado possível. O que eu realmente criei? Para começar, está óbvio que eu não criei meu corpo. Eu nem me lembro do momento que eu saí do útero da minha mãe. Nem me lembro disso, quando eu saí pelas portas da vagina. Nem me lembro disso. Um ou outro pode se lembrar disso, raríssimo. A gente nem lembra. É claro que eu não criei meu corpo. Eu apareci aqui um belo dia, envolto em um tubo carnudo, e sem nenhum esforço próprio. Não, eu fui expulso daquele útero. Fui ejetado por um monte de mecanismos que a natureza tem para botar os seus rebentos para fora dos úteros. Eu não fiz nada. Porque a verdade é que se a gente pudesse fazer, eu tenho certeza que a maioria não ia sair do útero. Mas como a gente não pode fazer nada, a gente sai mesmo, sai compulsoriamente e vai povoar esse mundão de Deus. Né? Olha como quando a gente entra nas razões, a gente vê claramente como as coisas vão acontecendo. Eu também não criei o meu senso de individualidade. Esse senso ele veio junto com o meu corpo. Veio junto com o meu corpo e o mundo em que um corpo existe. Um mundo que definitivamente eu não criei. É o que a gente chama de projeção primária de Ishvara, né? E, além do mais, esse senso de individualidade, por um motivo que até a investigação do Vedanta chegar,
ele fica inconsciente, a verdade é que ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Ele vai aumentando e ele vai retirando o espaço lúdico que havia em nós quando crianças. Às custas do nosso ludicismo, né, o nosso senso de individualidade aumenta tremendamente. No Vedanta, a gente sabe por que isso ocorre. Mas muitas vezes, antes de entrar em contato com esse ensinamento, eu me perguntava, poxa, onde é que está aquela leveza de criança, né? Eu não estava claro para mim que grande parte da minha atenção tinha sido sequestrada por um senso de individualidade cada vez mais crescente, né? Certas tendências, as capacidades e habilidades que eu tenho, ou mesmo os meus potenciais, brotaram de dentro de mim independentemente da minha própria vontade, né? Eu posso utilizar esses dons, essas capacidades, essas tendências, mas eu não posso reivindicar a autoria delas. Eu não consigo mudar meus dons. O músico ele se dá muito bem com uma guitarra elétrica. Aí uma hora esse músico diz, agora eu vou ser espetacularmente tão bom, vou decidir qual instrumento aqui. Eu vou ser tão bom como eu sou na guitarra, numa harpa. Muitas vezes isso não funciona. Muitas vezes não funciona. Né? O indivíduo ele não chega nunca àquele nível que ele era com um determinado instrumento. Ou uma pessoa que tem uma enorme habilidade por um conhecimento, né? É uma pessoa ótima em análise matemática. Agora eu vou estudar sociologia, ela não rende bem. Né? Não é um dom, não é aquilo que veio junto com ela. Se veio junto com ela, como é que ela é autora disso? Então, embora eu possa utilizar essas tendências todas, é impossível, quando eu estudo detalhadamente isso, reivindicar autoria sobre essas minhas tendências. Quaisquer conquistas que eu reivindique dependeram de oportunidades que foram dadas pela própria vida. Eu não as tramei. Acontece aquela máxima. Eu estava no lugar certo, eu estava na hora certa e na situação certa. Agora, como eu cheguei nessa confluência de acontecimentos felizes é um mistério, né? Todo mundo já notou isso com a sua própria vida e com a vida dos outros, né? O indivíduo está lá na hora certa, no momento certo, né? E no contexto certo. Ou, no momento desafortunado, ele vai estar lá na hora errada, no momento errado, no contexto completamente equivocado para ele, passando por todas aquelas consequências, né? Como ele chegou lá, também é um mistério. Se eu for uma pessoa razoável, o que é razoável aqui? É de bom senso. O Vedanta apela muito por bom senso. Muito, muito mesmo. Se eu for uma pessoa razoável, eu devo concluir que quaisquer talentos, habilidades e dons que eu desfrute são dados por Ishvara. São dados pelo Lorde imperecível desse mundo perecível. Eu deveria apreciá-los como tal, né? E fazer uso deles ou não, sem alarde, né? Eu aprecio, uso ou não. Não tem problema, posso não usar. Tem até a história de um monge budista que eu não me lembro muito do contexto da história, mas ele voltou a tocar o instrumento no qual ele era muito bom para conseguir angariar algum dinheiro. Quando ele conseguiu o que ele queria, né, para ajudar o monastério ali, o que ele fez? Ele simplesmente largou o dom dele de novo. Não tem problema nenhum com isso, né? As pessoas dizem, você está largando um dom, é um pecado, dom é dom de Deus. Não, a sua situação pede isso, você está interessado em fazer isso? Esse monge estava mais interessado em realmente se dedicar à autoinvestigação, às orações dele, às práticas, do que ficar se exercitando naquele instrumento no qual ele tinha tanto dom, né? Ele tinha tanto talento. Né? Sem alarde, o indivíduo faz uso ou não tem problema. O uso desses dons deve falar por si mesmos. Se eles são notados ou apreciados pelos outros, isso não deve me preocupar.
Uma flor em um terreno baldio de uma favela floresce sem ser notada por nenhuma outra razão que não seja a sua natureza. E qual é a natureza da flor? Florescer. O orgulho, então, ele deixa de ser importante quando vejo que é um valor falso, que ele não funciona. Ele é um valor falso porque ele traz à ogiva um senso de autoria que não tem respaldo num estudo um pouquinho mais cuidadoso da experiência e da vida em si. Que experiência e que vida em si? A vida do Jiva acossado pelo orgulho. Né? Então isso vai cair de uma hora para outra? Não. Não. Né? Isso aí, com o tempo, dependendo da vacina, vai cedendo. Às vezes cede rapidamente, outras vezes demora um pouco mais. Então, fundamental aqui é sempre uma persistência. Entretanto, o indivíduo, na hora que ele é cometido de orgulho, ele pode pegar todo esse raciocínio que a gente viu aqui em cima, que é uma investigação vedântica, também é considerada uma investigação vedântica, e ele repete esse raciocínio, ele aplica a outras situações, e aí ele consegue fazer o quê? Ele consegue, em qualquer situação, nivelar o orgulho como algo falso, porque o orgulho atribui ao Jiva algo que não tem como ser atribuído ao Jiva, e sim ao sistema como um todo, né? A Deus. Uma vez que eu entendo a psicologia do orgulho, eu preciso permanecer alerta. E quando ele mostrar sua cara feia, devo examinar meu pensamento desapaixonadamente, sem o sentimento de culpa ou sem o sentimento de autocondenação. Quando é que ele mostra a cara feia dele? Ele mostra a cara feia dele quando ele aparece como uma intenção de pensamento no seu corpo sutil. É um download. É a hora que aparece. Ele aparece assim. Ele aparece no flash. Puf! É tudo muito rápido. Quanto mais a gente vai ficando sutil, mais a gente vê como isso é rápido. A hora que ele mostrar a cara dele, que vai aparecer no seu instrumento de conhecimento por excelência, que é o corpo sutil, ele vai aparecer surpreendentemente muitas vezes, vindo como um download do corpo causal, que não pode ser visto pelo corpo sutil. Então, os movimentos que ocorrem no corpo causal não podem ser detectados pelo Jiva. Quando ele aparece assim, o que você faz? Você examina o seu pensamento sem paixão. No começo, pode vir um dissabor ao ver isso ocorrer, né? Mas, à medida que o ensino progride, ele vai deixando o Jiva bastante impessoalizado. E o Jiva começa a ver esse sucedâneo, né, de horrores, de caras feias e capetas, com uma certa equidade, né? Ele entende que o Jiva está sujeito a isso mesmo. Um Jiva, sem esse tipo de visita, não tem a existência de um Jiva, né? Ele não está passando por uma existência humana, né? Está passando por alguma outra coisa, menos por uma existência humana. A gente tem que aceitar isso como uma característica dessa experiência. E quando a gente olha isso desapaixonadamente, a gente não sente culpa nem a gente se autocondena. Pelo contrário, quando isso é visto realmente desapaixonadamente, você não só não se autocondena, como tem uma profunda compaixão por você mesmo e por todos os jivas que estão sujeitos a essa vassala implacável do orgulho, né? Você até mesmo para de condenar aquelas pessoas que você mais acha que detesta no mundo, como ditadores, criminosos, miseráveis, e por aí afora. Não vou continuar descrevendo, que a gente já sabe do que se trata isso tudo, né? Esse monte de gente aprisionado nos seus jogos de poder, né? Por que eu me importo com o que as pessoas pensam? Aí ele está continuando. Eu importo com o que as pessoas pensam porque eu sou vulnerável. Qual é a minha vulnerabilidade? É que eu me sinto inadequado. Repara que a inadequação faz parte da experiência humana, né? O medo, a inadequação, o sentimento de limitação. Agora, vamos ver aqui. É verdade que eu sou inadequado? Você pode se fazer uma pergunta assim: geralmente eu me acho inadequado. Geralmente não quer dizer o tempo todo. Você é inadequado o tempo todo? Tem certeza? Essa pergunta final, ela derruba a maior parte dessas afirmações.
É o famoso tem certeza? Tem certeza que o tempo todo você é inadequado? Eu te garanto que você vai ver que você é inadequado muito menos vezes do que você pensava. E o resto é meramente uma repetição de uma impressão que ficou gravada com muita consistência no corpo sutil. Né? A atenção dos outros, aí ele agora está indo por outro lado. O fato dos outros me darem atenção vai remover o meu senso de inadequação? Será? Tem certeza? Vai remover mesmo? Vamos supor que remova. Vai remover enquanto a pessoa está dando atenção. E quando ela retirar a atenção? Como é que vai ficar, né? Esse senso de inadequação? Mesmo quando sou reconhecido pelas pessoas, a sensação de satisfação que isso gera não dura. E eu sou forçado a buscar aprovação mais uma vez. Quando é que isso vai ter um fim? Eu me lembro que Janis Joplin, aquela famosíssima cantora de blues americana, ela descrevia muitas misérias dela. E ela dizia que uma das maiores misérias pelas quais ela passava é quando ela ia cantar para 30 mil, 40 mil pessoas, e ela entrava ali numa onda orgíaca com aquelas pessoas, ela entrava ali num sentimento espetacular, e ela dizia que ela estava fazendo amor com aquelas 40 mil pessoas. E ela dizia que a pior coisa que existia é quando ela ia para a cama dela e deitava sozinha. Né? Quando é que isso acaba? Enquanto ocorre esse vínculo, né, isso não acaba nunca. Ela tinha esses momentos de êxtase total, cada vez que cantava, ela era uma intérprete simplesmente fabulosa, e quando ela voltava para a solidão do camarim dela, todo aquele senso de inadequação, não obstante a imensa qualidade do vocal dela, da interpretação, não obstante isso, aquela massa de inadequação voltava para ela, né? E ficava lá parasitando ela. Isso é o que ela estava descrevendo, né? É razoável, né? É razoável, é de bom senso reivindicar essas coisas, para mim, quando está claro que eu não as criei, né? Isso é um samskara real? Para quem é isso? É para o meu ego, é para o meu condicionamento, esse condicionamento que cria vínculos. Meu ego é real? Não, ele não é real. O ego é só uma construção de pensamentos. Claro que ele tem um monte de implicações, né? Energéticas, físicas, etc. Mas, na verdade, ele é um conjunto de pensamentos. O meu ego não é real porque desaparece quando eu olho para ele. O que quer dizer isso, que ele desaparece quando eu olho para ele? Ele está querendo dizer que o ego perde força quando eu olho para ele, porque quando eu olho para o ego, eu consigo objetivá-lo. É isso que ele está querendo dizer aqui. O ego desaparece como um motor da minha vida quando eu consigo objetivá-lo. Eu olho, ei, olha só, de novo, aí eu uso a palavra eu, de novo, mesmo sabendo que não é o eu real. Olha eu me comportando de novo dessa forma. Ou seja, o que está acontecendo quando eu falo isso? Eu estou tirando poder desse fantasminha, né? É um pensamento, eu estou tirando poder dele, eu estou objetivando ele. Por que é que eu invisto tanta energia em algo que nem é real? Por que é que eu invisto tanta energia em algo que eu consigo objetivar cada vez com mais clareza? Todas essas perguntas, elas vão retirar o Jiva de um jogo que muitas vezes é um jogo meio masoquista, porque muitas vezes esses egos que têm esses valores, que a gente viu mais em cima e muitos outros, eles alimentam isso como uma forma de sentir uma vivacidade em si. É como se tivessem conseguido construir, valorar o mundo através desses valores, né? Então, muitas vezes, quando esse vínculo é muito forte, a pessoa começa a fazer esse tipo de visão, começa a fazer esse tipo de investigação, esse tipo de pergunta, ela vai entrando num espaço vazio, que ela lê como um espaço sem significado para a minha vida. Esse é um dos momentos mais espetaculares que um jiva sansárico tem. Se ele estiver bem orientado, para ele cair no caminho do autoconhecimento, basta um peteleco. Porque o que ele está vendo ali não é uma ausência de sentido da vida, nem nada disso.
é a ausência de sentido dos significados que ele deu para a vida. E por que tem a ausência de sentido dos significados que ele deu para a vida? Porque eles são falsos. Então, isso é um momento de muita realidade para o Jiva. É quando realmente ele bate o olho e diz, caramba, puxa, isso aqui é um vazio, que vazio, que coisa terrível. Como é que eu escapo desse vazio? Não é para escapar do vazio, é para entrar nele. Essa é a hora de entrar nele. Só que nessa hora o indivíduo tem que estar com algo, alguém empurrando, porque dá um medo apavorante. Algumas pessoas chegam nesse ponto, elas pensam realmente em se matar, e algumas delas, infelizmente, acabam fazendo isso por pura fantasia, né? Em geral, o suicídio ele se mata, infelizmente, por nada. Ele se mata por uma construção falsa, né? Geralmente. Em outros casos, não, né? O suicídio ele quer escapar de um horror que está sendo impingido a ele, invariavelmente, numa determinada situação, mas isso é um caso extremo, né? Em geral, o que a gente vê de suicídio é quando o indivíduo lida com esse buraco, né? Ele acaba fazendo essa investigação, ele acaba vendo como tudo isso é vazio, né? Porque ele não está conseguindo nada dela. Então, automaticamente, o discernimento dele começa a entrar em atuação, questionando tudo. E quando ele chega nesse vazio, ele acha que a vida é desprovida de significado. Sim, o vazio está certo. O modo como ele olha a vida é verdadeiramente desprovido de significado, né? Vem aquela pergunta, por que eu invisto tanta energia em algo que não me dá nada? Essa que é a pergunta que o Jiva Sansarico faz, né? Mas, no fundo, a pergunta verdadeira é essa que a gente vê num encontro de Vedanta, de autoinvestigação para valer. É por que eu invisto tanta energia em algo que nem é real, não tem realidade em si? Eu não posso simplesmente abandonar meu ego orgulhoso. Não é uma coisa que eu diga, né? Aqui você não entra mais, né? Mesmo porque o investigador ele não tem como trabalhar dessa forma, porque ele vai perder muita investigação se ele fizer isso, né? Na verdade, o investigador ele trata todos os movimentos da mente dele, como o Rumi dizia num poema, né? Você é uma hospedaria. A porta de entrada está aberta e a de saída está sempre aberta. Convide todos para entrarem, né? E deixe-os ficarem lá o tempo que precisarem, né? Especificamente, enquanto eles estão lá no seu corpo sutil, pelo tempo que precisarem, você vai estar investigando eles de um modo doce, beneplácito e carinhoso, não é mesmo? Porque você não quer ficar dando pancada no teu sistema de conhecimentos. Você não está aí para ficar bagunçando seu corpo sutil, se recriminando. Botar culpa e se recriminar porque entrou um pensamento desse na cabeça é perturbar o funcionamento do corpo sutil de um modo completamente inútil, né? Então você vai encará-lo de frente, né? Vai encará-lo de frente de um modo gentil, chame para tomar um chazinho, conversa com esse orgulho, vê de onde ele vem, vê o que esse fantasma tem a te falar, né? Cada vez mais a gente vai ficando mais permeável a tudo. Eu encaro ele de frente, vejo como minhas expectativas são inúteis e depois de algum tempo esse sanskara perde o poder de perturbar minha mente. Ou seja, ele ficou devidamente objetivado, ele foi assimilado. Você está vendo a diferença? O Vedanta não afasta nada, ele assimila. A armadilha de afastar é que destrói as pessoas no caminho espiritual. Elas tentam afastar coisas ruins e manter coisas boas. É por isso que o professor Arlindo às vezes chama isso de materialismo espiritual, porque o indivíduo se comporta com a espiritualidade como ele se comporta com o mundo sansárico, né? Então, no Vedanta você não pode recriminar nada, né? Você vai objetivando as coisas. Objetivar no começo pode ser difícil. Você vai se familiarizando. Quanto mais você se familiariza com esses downloads, mais você vai objetivá-los. Quanto mais você objetivá-los, mais eles perdem o poder de capturar a sua atenção como capturava antes. Então, esse hábito de buscar aprovação acaba diminuindo e eu vou me tornando uma pessoa, o quê? Eu vou me tornando uma pessoa descomplicada,
uma pessoa descomplicada, uma pessoa que carrega uma vássana a menos, né? Mesmo que ela te visite uma vez ou outra, ela já está muito objetivada, ela já não tem aquela capacidade de galvanizar a sua atenção. Então, eu vou ficando cada vez com menos projeções sobre projeções. Isso é uma pessoa descomplicada. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse tópico que a gente falou e sobre essa investigação Ishra, que o James colocou? Caiu muito bem aqui. Na verdade, essa investigação Ishra é uma excelente investigação quando a gente está lidando com esses valores adármicos. Em geral, eles estão baseados em senso de autoria e daquele que usufrui dos frutos das ações. Valores principalmente rajásicos. Eles são muito baseados nisso. Os tamásicos também, mas os rajásicos bem mais. Então, isso aqui é um mapa. Estão vendo os mapas que o Vedanta vai traçando para a pessoa? Você pode fazer várias investigações dessa ao longo do seu dia. Não precisa se encher de investigação o tempo todo. Escolhe uma coisa que está mais... No começo, escolhe o que é mais fácil objetivar. Aí investiga demoradamente aquilo. Depois escolhe os mais difíceis. Vai se familiarizando. Começa do modo mais simples. Ô, Alex, antes de conhecer o Vedanta, de entender esse lado da investigação, né, eu vejo assim como funciona o ego assim. A gente fica nos diálogos internos, que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? E parece que a gente precisa alcançar o próprio rabo, que é a hora que você constrói uma narrativa convincente para você, e aí você passa imediatamente para outro diálogo interno, né? Então, você fica... É um ciclo vicioso mesmo, né? Você fica... Entendeu? Parece que você sempre tem que encontrar... Não, isso agora encontrei uma resposta que me satisfaz, né? Para aquele diálogo interno que você estava querendo... Você fica imaginando um monte de coisa. É uma loucura mesmo, né? Isso daí. Isso que você está descrevendo são as projeções em cima de Sim, projeções, exatamente. Sem parar. Agora, por que isso ocorre? Porque o corpo sutil, por excelência, ele é um instrumento muito criativo, né? Se ele é mal usado, ele vai criar do mesmo jeito, ou seja, ele vai criar mal. Ele vai fazer criações capengas. Se você não direciona ele para ele fazer uma criação bonita, criador de ele vai continuar criando. O criador de só que vai criar causas. Um monte de lixo. É por isso que você vê os ciclos espirituais que dizem que o problema é a mente. O problema não é a mente. O problema é que a pessoa não sabe usar a mente dela. Esse que é o problema. E como em Nietzsche tudo tem a sua própria dinâmica, né, dado pelo próprio funcionamento do sistema, o que uma mente faz? Ela cria, sem parar. Ou ela cria coisas muito bacanas, né, quando é muito talentosa, ou bem direcionada, cria coisas bacanas, ou se ela for largada no limbo, ela vai se comportar como alguma coisa largada no limbo, que cria. Ela vai criar limbo. O tempo todo. A coisa é muito simples. Ela vai criar porcarias o tempo todo. É esse monte de jogo de projeção que o Marcelo falou. E em geral, isso muitas vezes é sustentado pelo diálogo interno, que é uma projeção que é a principal mantenedora das outras projeções. O indivíduo fala com ele o tempo todo, sem parar. A verdade, na boa, o jiva sansārico, ele é surtado. Ele é o tempo todo surtado. O Eckhart Tolle, ele deu um depoimento interessante. Ele falou que um pouco tempo antes de ter dado aquele split nele, que ele desmaiou e acordou de um outro jeito, ele já estava tendo uma série de ataques de pânico. Ele teve muitos anos muito difíceis psíquicos, né? E um dia ele teve uma sacação. Ele estava no metrô de Londres, que ele era professor, acho que de Oxford.
e ele estava vendo uma mulher conversando consigo mesmo em voz alta e gesticulando. Aí ele notou que algumas pessoas riam, e ele notou que antigamente ele ria. Mas no momento que ele viu essa mulher, veio uma coisa muito rápida na mente dele, disse assim: caramba, a única coisa que me difere dessa mulher é que eu não externalizo nada. Mas é a mesma coisa. Eu estou gesticulando comigo mesmo, eu estou falando que nem um louco surtado, eu sou que nem ela, né? Alguns meses antes de ter dado aquele treco nele, aquela experiência avassaladora que ele teve várias sacações assim, né? Ele disse: nós somos surtados, a gente fica em surto, né? O que é o diálogo interno? É um surto retroalimentado, né? Tem pessoas que, a hora que vão para locais silenciosos, elas ficam em pânico, porque o diálogo interno delas assume um tamanho, mas aí fica tão gigantesco que é aí que a pessoa nota a real dimensão do problema que ela tem, né? A pessoa pode entrar em colapso, muitas pessoas entram, né? Então, é exatamente isso aí que o Marcelo falou, é uma chuva de projeções em cima de projeções. E aí, quando vem aquela linha de diálogos internos que sustenta uma outra, que vai sustentar uma outra, que apoia uma outra, que, por sua vez, está negando uma anterior. Aí a mente do cara, como é que o cara vai conseguir fazer alguma coisa desse jeito? Poxa, eu, pelo menos, passei décadas desse jeito. Eu passei décadas, eu não conseguia fazer nada que prestasse. E o que eu ia fazer que prestasse dava tudo errado. Pô, mas isso é claro, né? Não tem como funcionar. Impossível funcionar isso, né? Isso dá uma dispersão de atenção incrível na pessoa. A pessoa tem dificuldade para terminar coisas, ela tem dificuldade para coordenar tarefas que ela tem que fazer, tem dificuldade para ouvir os outros, tem dificuldade para ouvir a si mesma. A única coisa que ela ouve é aquela massa de ruído que não para nunca. É uma situação muito complicada essa. Então, o que é isso? É uma pessoa complicada. É uma pessoa que está capturada, ela está no movimento elipsoide. Ela está o tempo todo com ela mesma, mas num grau inconsciente. Você pode estar no movimento elipsoide com você mesmo, mas de modo consciente. Você está lidando com uma inércia do seu sistema. Você está objetivando isso. A inércia pode ser tão poderosa que, mesmo você objetivando, ela continua por um bom tempo, né? Que nem o Raman usava muito esse exemplo, né? Você tem um ventilador de teto. Lá na Índia tem muito ventilador de teto. Aí você desliga isso e aquele ventilador continua, tchau, 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 até o quê? Até a inércia dele acabar. A inércia psíquica de cada jiva pode durar por muito tempo. Como é que o jiva lida com isso? Ele não lida experiencialmente, ele lida com conhecimento. O conhecimento dele é sempre o mesmo. A experiência vem ou vai, o conhecimento dele está lá firme. Eu sei que isso é inércia, eu sei que é assim mesmo. E com o passar do tempo ele nota que todas essas estruturas elas vão arrefecendo, todas elas vão arrefecendo, né? Às vezes arrefecem por si mesmas. Por isso que tem tanto budista que diz que eles falam isso porque a mente deles é mais arrumadinha, que eles ficam um tempão no mosteiro. Mas por isso que alguns ensinamentos deles dizem que é para você sentar e ficar esperando a mente até que ela, né, deposite aquela sujeira como uma água barrenta, vai depositar aquele turvo da água no fundo. Com certeza, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Só que você tem que ter uma estrutura psíquica para aguentar isso, né? Você tem que ter recurso para lidar com essas coisas. E os recursos, fundamentalmente, vão despersonalizá-lo em relação a essas coisas, né? Como é que eles fazem isso? Despersonalizando a relação? Não. O ensino é tão espetacular que ele vai despersonalizar você direto, em vez de se preocupar em despersonalizar a sua relação com cada objeto desse. Ele vai mostrar para você que você não tem como ser aquilo que você acha que é. Por isso que esse ensinamento ele é tão precioso. Ele vai no alvo, em cheio. O Vedanta é só bola no ângulo, o tempo todo. É só gol de placa. 10, 10, 10, 10. Faz muito gol no ângulo, depois faz gol no outro ângulo, 10, 10, 10, o tempo todo. É só botar em prática, é infalível, né? O tempo todo. É assim que a gente lida com isso.
Então, avaliar bastante a noção de fazedor e daquele que usufrui dos resultados das suas ações, dentro do contexto do que esse fazedor e esse usufrutuário querem, e comparar isso com a investigação Ishvara, vai despersonalizando o Jiva progressivamente. Ele cada vez fica um karma yogi melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez um karma yogi melhor, até que ele começa a sentir uma satisfação oriunda de um outro ponto, do ponto que ele é. Por quê? Porque, pura e simplesmente, ele está atuando dharmicamente. Como ele está atuando dharmicamente, o atrito com ele diminui, as projeções dele diminuem, as ocultações diminuem, e aspectos da natureza dele começam a aflorar cada vez mais frequentemente na teia de relações infindável que ele tem no seu dia a dia. Quando você vê um karma yogi que ele se sente muito contente, simplesmente fazendo as coisas do jeito que um karma yogi faz, oferecendo os frutos a Ishvara, e recebendo o que vier de bom grado, ele está ficando mais contente, pura e simplesmente porque é a natureza dele aflorando em Nitya devido à ausência de atrito e devido à ausência de uma personalidade contraída, fechada nos seus próprios interesses. Quanta insônia que dá para curar com isso daí, quem soubesse disso daí, né? Porque a pessoa deita... Quanta insônia dá para curar com isso, porque as pessoas ficam com o diálogo ali interno e não conseguem pegar. Exatamente. Né? Exatamente. Uma das coisas que mais causa insônia mesmo é o diálogo interno, né? O diálogo interno devasta o sono da pessoa, né? Bacana, Marcelo, é verdade, é isso aí mesmo. A pessoa vai sendo curada, né? É sempre assim, Karma Yoga, Upasana Yoga e Gnana Yoga. Essa é a tríade do Vedanta, o tempo todo. O tempo todo. A pessoa vai passando naquilo o tempo todo, ela está sempre no movimento circular. Qualquer situação da vida dela, ela está sempre nesses três. Aí um aspecto aqui ela não viu direito, ela aproveita aquela situação que evidenciou aquele aspecto, ela vai trabalhar melhor aquele. Aquele outro que ela achava que não ia funcionar bem, ela trabalhou bem, está funcionando bem já, o tempo todo. Por isso que você não sai de onde você está. Você está sempre indo para o mesmo lugar, ou seja, para lugar nenhum. Está sempre girando em torno de você mesmo e do campo dármico. Na verdade, você está sempre girando em torno do campo dármico. Esse é o movimento mais interessante que ocorre. E sempre com esses três. Karma Yoga, Upasana Yoga e Gnana Yoga, o tempo todo. Bom, ele vai para o segundo, pretensão, fingimento. Falar sobre as pessoas pretensiosas e as pessoas fingidas. Os egos pretensos e os egos fingidos. O orgulho se baseia em realizações ou habilidades reais conferidas por Ishvara. Mas a pretensão é autoglorificação sem causa. No fundo, ela é mais grave, porque o lastro dela, mesmo em Mithya, não tem lastro nenhum. No outro, tem habilidade, tem o talento, mas a pretensão e fingimento não tem lastro nenhum. O único lastro é a autoenganação que esse ego faz consigo mesmo, tristemente. O que é isso? Eu quero dar a impressão de que eu sou algo que eu não sou. Eu, em Mithya, como Jiva, quero dar a impressão de que eu sou algo que eu não sou. Se eu me visto como um príncipe, minha conta bancária está no vermelho e estou me esquivando dos cobradores, eu sou um pretensioso. Se eu afirmo ter uma propriedade rural no sul da França, quando moro em um apartamento de aluguel no gueto, eu sou pretensioso. Se eu não puder atender a campainha sem primeiro arrumar a sala de estar, por medo de que alguém possa pensar que sou uma pessoa bagunceira, ou eu não possa aparecer em público com uma roupa inadequada, sem meu batom e os cabelos arrumados, então eu sou uma pessoa dissimulada. Se eu não fiz nenhum trabalho espiritual significativo, mas eu uso vestes laranja, raspo a cabeça, carrego um cajado e ando pelos centros espirituais com um sorriso beatífico colado no rosto,
para convencer os outros das minhas realizações místicas, eu não sou Mahatma. Eu sou uma farsa, né? Não tem lastro nenhum. Isso é uma pura fantasia. Todos os sanskaras doentios, né? Sanskaras, você sabe o que é? São apanhados de vássalos, né? É o que a gente poderia chamar de caráter, índole de uma pessoa. Ou, sob um determinado ponto de vista, até mesmo o ego, né? Todos os samskaras doentios derivam da mesma razão básica, cuja compreensão nunca deveria estar longe da minha mente. E a razão básica é a seguinte: eu não me sinto bem comigo mesmo. Eu não posso me aceitar. E eu quero ser diferente. Eu sou tão extrovertido que não consigo ver minha própria psique. Lembra a gente falando como é importante o investigador enxergar a própria psique dele? E que, na verdade, é a única coisa que ele vai conseguir enxergar mesmo. Eu não consigo ver minha própria psique e eu não consigo me responsabilizar por isso. Então, eu dependo dos outros para que eles façam o que eu deveria estar fazendo por mim mesmo. O que é isso? Me fazer sentir bem. É sempre a busca da felicidade, sempre. Eu preciso impressionar as pessoas para que elas me validem e para que, então, eu me sinta bem. Então, tanto nesse conjunto de valores como nos outros, nos anteriores que a gente viu, a ideia é impressionar os outros para que elas me validem. A diferença é que, nesse caso aqui, isso não tem nenhum lastro em Nietzsche, né? A não ser as próprias projeções do Jiva autoiludido. No outro caso, pelo menos, o Jiva ali, ele foi dotado de valores, embora ele tenha uma visão muito equivocada, né, do que sejam esses valores e o que conferiu esses valores a ele, né? Mas esse caso aqui é um caso mais triste ainda. Este é um problema particularmente difícil, porque eu não tenho nem mesmo a satisfação de saber que o que eu estou dizendo sobre mim mesmo é verdade. É uma autoilusão total. Portanto, estou comprometido com a falsidade e me vejo em conflito direto com a verdade. Esse sanskara, né, que resulta numa personalidade fingida, né, cheia de pretensões, ela usa muito aquilo que o Marcelo colocou acima aí, é um falso diálogo, né, são projeções de diálogo sobre si mesmas. Esses diálogos vão construir uma história que só existe na cabeça dela e vão firmar essa história. E ela vai ter que ter uma memória extraordinária, né? Então, ela vai ter que estar contando essa história para ela o tempo todo, né? Portanto, estou comprometido com a falsidade. E, naturalmente, eu estou em conflito direto com a verdade. Se eu sou assim, se eu tenho traços assim, eu vou estar o tempo todo tendo que me escamotear da verdade. Eu vou ter que estar o tempo todo tentando escapulir da verdade, dos fatos de Nietzsche. Essa atitude é particularmente vexatória, porque não há como obrigar os outros a responderem favoravelmente às minhas mentiras. Por eu precisar tanto que os outros respondam, e porque a qualquer momento minha mentira pode ser exposta, estou sujeito a um excesso de estresse. Para fazer isso funcionar, eu preciso estar muito alerta, manter separados todos os meus amigos, todas as minhas teias de relações eu vou ter que compartimentar para que elas não troquem informação uma com a outra, né? E eu preciso ter uma memória muito longa, porque eu tenho que lembrar o que eu estou falando de mentira para todo mundo, né? Eu, no fundo, vou ter que ser um gênio da miséria. Eu vou ter que ser miseravelmente genial para eu sustentar uma coisa dessa. É uma posição ingrata demais, né? Existe uma crença de que o Karma Yoga, ou seja, deixar o resultado para Ishvara, funciona nessa situação. Olha que equívoco terrível as pessoas fazem. Eu já vi pessoas fazendo exatamente isso. Mas isso não tem como acontecer, porque o Karma Yoga, para você executar o Karma Yoga, o que tem que ocorrer é que o grosso dos seus valores estejam em ordem. Você não tem como fazer Karma Yoga
baseado nisso. Isso é impossível, né? Por isso que ele escreve aqui. Existe uma crença de que o Karma Yoga vai funcionar nessa situação, mas isso não acontece porque o Karma Yoga, a prática do Karma Yoga assume que os seus valores estejam em ordem, ou pelo menos uma ordem relativa, né? Pelo menos mais ou menos acertados. Você pelo menos tem que saber o que você está querendo, né? O Karma Yoga não coloca seus valores em ordem, né? O que coloca seus valores em ordem é uma reflexão profunda, como essa que está sendo feita aqui, face ao seu objetivo de autoconhecimento. O que coloca seus valores em ordem é sinceridade com você mesmo, que é a única sinceridade que realmente existe. A única que você pode realmente conferir factualmente é a sinceridade com você mesmo. Karma Yoga não deve ser usado para mascarar um problema psicológico ou para administrar uma situação adármica. Essa frase ela é importantíssima. O Karma Yoga não coloca seus valores em ordem e muito menos deve ser usado para mascarar um problema psicológico ou para administrar uma situação adármica. Karma Yoga pressupõe que o conjunto dos seus valores estejam preponderantemente satívicos, ou seja, estejam fundamentalmente em ordem, pelo menos os mais importantes deles. Claro que você escorrega aqui e ali, mas a base dos seus valores, para você praticar o Karma Yoga, ela já tem que estar bastante sativizada. Senão, não adianta, o indivíduo vai usar Karma Yoga como uma desculpa para persistir nesse tipo de erro. Obviamente, uma mente envolvida com a falsidade é muito agitada para investigar, porque para investigar eu preciso estar o mais imparcial possível, né? E uma mente dessa está envolvida demais com as suas próprias fantasias. Essa mente está me dizendo que sou inaceitável, e o Vedanta está me dizendo que eu sou aceitável, tanto como jiva quanto como consciência. Portanto, há uma evidente desconexão entre o que eu estou buscando, que é a validação de uma parte de mim mesmo, que não é sequer real, eu estou inventando, eu estou fantasiando, e o que eu digo que quero, né? Quando eu fico dizendo, eu quero a libertação do sofrimento produzido por minha identificação com essa parte não doentia. Ou seja, eu estou alimentando uma coisa e estou falando outra. Eu estou alimentando uma coisa e falando outra. Eu acabo rompendo o meu corpo sutil com isso. Eu desequilibro o meu corpo sutil. Aí a pessoa vai e diz que o problema é da mente. Não, o problema não é da mente. O problema não é da mente. O problema não é do corpo sutil. O corpo sutil é inerte, né? A pessoa ela está apanhando esse corpo sutil dela e levando para situações onde nenhum corpo sutil tem como trabalhar sossegadamente. Por isso que tem tanto corpo sutil aí que entra em colapso. Muitos tentam sustentar essa situação e, com o passar do tempo, o estresse vem e dá um burnout no cara, o cara fica completamente fora. A solução é a seguinte, é admitir o problema, né? Realmente, eu sou uma pessoa fingida, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, eu sou pretensioso nesse ponto, e eu aceito a ideia das escrituras de quem eu sou, ou seja, no fundo eu não sou nada disso, e eu estou disposto a considerar as opiniões dos outros, porque eles podem ver o que eu não vejo em mim, né? Eles podem me dar dicas, eles podem me ajudar a objetivar o meu problema, né? Um bom amigo ajuda você a objetivar um problema desse, quando você lida com essa questão de um modo sincero, né? Conversando sinceramente com um amigo seu. Pô, por favor, me dê uma opinião sobre isso que eu fiz, etc, etc, etc. Às vezes a pessoa, já aconteceu comigo isso, a pessoa vai e diz para mim que o que eu achava que eu tinha feito uma vez ou outra, eu fazia o tempo todo. Eu não tinha nem noção disso. E eu comecei a notar que realmente eu fazia o tempo todo. Então, essas opiniões podem ser muito úteis. Ou eu deveria ter confiança para ignorar os pontos de vista dessas pessoas,
Porque eu sei que eles estão projetando uma imagem falsa em mim devido à sua própria falta de clareza. Ou seja, eu estou seguro de mim mesmo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ou eu vou ter que bancar duas coisas, ou uma ou outra. Ou eu banco que eu estou seguro comigo mesmo, ou eu banco que, na verdade, o que as pessoas estão dizendo é verdade, que realmente eu tenho esses problemas. E, dentro do contexto do autoconhecimento, eu aceito que as escrituras dizem de mim, por mais absurdo que pareça, e eu começo a considerar, estudar demoradamente esses valores e ver como é que eles podem ser modificados no dia a dia. Inclusive rezando, viu? Reza para isso é maravilhoso. Oração é maravilhoso para tudo, né? E para isso aqui ela é fulminante, né? Deus, nessa hora, é um confidente espetacular, né? E se você pedir para que Deus te mostre como é que esse tipo de comportamento atrapalha, eu tenho certeza que isso vai ser mostrado. Porque Deus mostra para você tudo que interessa ao campo dármico. O campo dármico não interessa ter você desse jeito, né? Não tem interesse nenhum no campo dármico, trabalhar com esse monte de projeções que só conduzem a um monte de problemas. Não há aprendizado e nem há crescimento para aqueles que são dissimulados. Ora, eu não consigo resolver nem mesmo os problemas básicos do desejo e da raiva, caso eu seja uma pessoa orgulhosa e pretensiosa. Uma vez livre disso, eu me torno um indivíduo simples, capaz de um autoexame honesto, ou seja, capaz de olhar o meu panorama psíquico e ver o que é que tem que ser modificado, né? O que é que tem que ser modificado? Saber que essa modificação pode demorar, confia nessas escrituras, né? Agora a gente está falando dessa correção dentro do âmbito dessas escrituras, porque o Vedanta tem isso de bacana também. Ele permite que você calibre um ego muito defeituoso mesmo, né? Contanto que haja muita boa vontade da nossa parte. Ele permite, ele tem recursos para isso. E muito interessante, nessa calibragem, o fator Ishvara, ele é fundamental. Ele é crucial. Investigar em Ishvara sempre é crucial para você calibrar esses valores. Você compreende a importância desses valores, comparando a sua postura em relação ao campo dármico, e você corrige esses valores fazendo exatamente a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Não é à toa que tem a ideia da confissão, né? A ideia da confissão, como ideia, ela é legal, né? A execução dela, através de um intermediário, que já teria que pressupor um intermediário muito purificado e muito isento, né? Para que ela funcionasse bem. O que acredito que, num bom percentual das vezes, não tem como funcionar. Mas a ideia da confissão é interessante, né? Ela é boa, é para falar com Deus mesmo. Qual o problema de falar com Deus, né? As pessoas falam com suas próprias fantasias. Aí, vou falar com Deus. Ué, pô, pelo amor de Deus, você fala com um monte de fantasma, não quer falar com Deus, cara? Que isso? Você está muito enlouquecido. Muito, completamente fora de juízo. Prefere falar com os fantasmas do que falar com Deus. É porque Deus não dá ouvido a gente como os fantasmas dão, né? A gente cria fantasmas para eles darem ouvidos a gente. E Deus, é claro, Deus não é um barganhador, né? Não é um cara que você vai chegar lá e vai tentar negociar preço com ele, né? Não vai dar a mínima, ele nem ouve. É tão bom que nem ouve. O problema é sempre seu. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente entrar para a não violência? Fantasminha do Tripura. Brahma Raksha. Fantasminha do trigo. É, Viu como Brahma é que é? Rakshas. O Brahma Raksha estava lá, o antigo Brahmane, né? Virou um fantasminha, né? E o fantasminha E se não era, baseava em quê, e não Marcelo? era nada camarada, né? Como diz o outro. Não era nada camarada, mas o Isso, fantasminha se comilão. baseava em quê? No orgulho dos outros, né? Ele era um predador de orgulhosos, aquele Brahma Raksha, né? Para o indivíduo cair nas garras dele, tinha que ser um orgulhoso. Aí ele ia lá e predava o orgulhoso.
né? Ou seja, o que aquilo ali quer dizer, né? O indivíduo, ele avoca assim muitas das misérias pelas quais ele passa mesmo, né? Ele, no fundo, todo mundo sabe que ser orgulhoso não é interessante, fazer mal aos outros não é interessante, né? Ludibriar os outros não é interessante. No fundo, todo mundo sabe, né? Aqueles 10 mandamentos lá da Bíblia, né? Repetidos aí, né? Ou até antecipados por tantas outras tradições, né? São senso comum, aquilo ali você aplica em qualquer cultura. O ser humano ele vem com esse programa ético, né? Como o Ishvara também ele é o responsável pelas leis morais e éticas, e o Jiva humano ele exerce o livre-arbítrio dele o tempo todo, enquanto ele está se vendo como Jiva, enquanto ele se entende como Jiva, ele exerce o livre-arbítrio dele o tempo todo. Então, o que acontece? Ishvara incute um sistema inato de valores e de ética nos Jivas, né? Mentir sempre é feio, né? Aí você tem que saber calibrar mentira. Às vezes é melhor você mentir do que levar uma pessoa à desgraça, né? Mas, em geral, a mentira, quando ela versa sobre uma coisa muito séria, ela é sempre muito ruim. As pessoas mentem, em geral, não para poupar as outras, mas para conseguir benefícios para si mesmos, né? Às vezes você mente para poupar uma outra pessoa, pô, a pessoa não vai aguentar. Mas, em geral, quem mente está querendo um benefício próprio. A gente sabe o que não deve ser feito em benefício próprio, mas vai lá, repete, né? Incrível isso, né? Essa saga do Giva, ele sempre repete a mesma coisa, geração após geração, cultura após cultura, era após era, civilização após civilização. O panorama é sempre o mesmo. Você pega o panteão grego de deuses, ele é uma loucura desses valores rajásicos e tamásicos, né? É uma loucura mesmo. O grego que estava a fim de se investigar, era só ele se mirar naqueles deuses, que ele ia ter um material de auto-investigação incrível ali, né? Para você ver como é que a coisa é sempre a mesma, né? É incutido pelo próprio Ishvara, esse sistema ético-moral, né? Então, todo mundo sabe, todo mundo é capaz de um autoexame honesto. Só que, devido às peculiaridades da existência de cada um, o indivíduo ele acaba sendo capaz de um autoexame honesto só quando a situação dele, em geral, encontra um problema muito grande, né? Em geral, parece que ele tem que estar meio assim, jogado, patinando no limbo, para começar a achar que vale a pena ele ser honesto com ele mesmo. Ou seja, a primeira vítima da falta de honestidade do Jiva é ele mesmo. Bom, vamos pular aqui para a não violência. A não violência é muito polêmica, porque na cultura hindu ela também está relacionada ao fato de não se ingerir animais. Mas em muitas outras culturas isso não é relevante, nem para o autoconhecimento. Tem um episódio interessante aqui. Como vocês sabem, eu estou ouvindo o Katha Upanishad pelo Swami Prava. Como é que é o nome dele, Marcelo? Aquele monge do... Sarva Priyananda. Sarva Priyananda, ele mesmo, Estela, obrigado. Da missão Da ordem Ramakrishna, exatamente. O Sarva Priyananda, ele disse que uma vez eles se encontraram no mosteiro no oeste da Índia. E nesse mosteiro, eles tiveram contato com monges de outra ordem, dessa mesma região, que ingeriam peixe. Mas todos os mosteiros de várias ordens no restante da Índia têm uma alimentação exclusivamente vegetariana. E ele diz que, naturalmente, né, como parece toda classe de alunos, né, já começa a ter uma discriminação dos vegetarianos contra aqueles caras que comem peixe, principalmente porque os que comem peixe estão em franca minoria, né? A gente sabe que a discriminação sempre ela estoura em cima daquele infeliz que está ali numa minoria. É sempre assim. Então, os vegetarianos começaram a discriminar os comedores de peixe. Mas que monges esquisitos, tudo. Aí o chefe daquele ashram, que era um vegetariano estrito, ele era vegano,
ele chamou eles e disse, olha só, vocês ficam botando pilha neles, eu não estou interessado no que eles comem, eu quero saber se eles estão vendo Deus. E, no fundo, o que eu quero saber deles é o mesmo que eu quero saber de vocês. Aí eles pararam de ficar provocando os monges. Então, eu achei esse exemplo que o Swami Sarvapriyananda deu muito bom, né? Porque o fato de ingerir animais ou não é uma questão tão fundamental assim, mesmo dentro da própria Índia, né? Nisargadatta Maharaj, ele vinha de uma região da Índia que as pessoas comiam carne mesmo. E isso para ele nunca foi uma questão, nem para o mestre dele. Mas vamos ver o que ele fala aqui, né? Aqui a gente vai entrar num aspecto que a gente vai ter, se eu não me engano, um comentário de Swami Dayananda aqui. O Swami Dayananda era um vegetariano estrito, né? Então ele vai fazer um comentário de acordo com a bagagem cultural dele. Não violência. Eu valorizo a não violência porque não quero ser ferido. É o mesmo para todos os seres vivos. A não violência é um valor com nuances difíceis de aplicar, devido à aparente natureza do mundo em que vivemos. Ou melhor, devido à natureza do mundo aparente em que vivemos. Eu vou até mudar aqui. Devido à natureza do mundo aparente em que vivemos. Né? Esse mundo, o que ele está querendo dizer aqui? Esse mundo aparente em que vivemos, há bichos e plantas que comem bichos e plantas. Né? Há plantas que comem bichos, há plantas que parasitam plantas, há plantas que parasitam seres humanos, há plantas que parasitam animais, há bichos que comem seres humanos, há bichos que comem bichos, há bichos que comem bichos que comem outros bichos, e tem o ser humano que come tudo isso. Né? Essa é a natureza do mundo aparente em que vivemos. Você não tem como dizer para uma tribo africana que vive no Sahel que eles não podem tomar sangue da vaca deles e nem comer a carne delas quando a fome aperta. Por um motivo muito simples, no Sahel não tem quase vegetação. Então, muitas tribos nômades, elas têm um hábito bastante carnívoro, que é o que eles conseguem fazer, eles conseguem se deslocar de um local para o outro, levando o que? Animais. E esses animais comem plantas que eles não têm como comer, inclusive plantas espinhosas. Também, para um esquimó, que está no norte ali da Groenlândia, né? Não tem planta lá, só quando aquilo digere, parece uma tundra, mas um esquimó não vai pastar tundra. Quem pasta tundra é uma rena. O esquimó vai comer a rena e quando ele está no inverno, ele come os bichos que ele encontra no mar. Então, a natureza do nosso mundo aparente, ela torna muito difícil aplicar essa nuance da não violência no que diz respeito à alimentação e a outras coisas, como a autodefesa. Às vezes, determinadas cidades, etc., países precisam se defender. Você imagina se a Inglaterra não tivesse uma força aérea boa, né, durante a Segunda Guerra, eles teriam sido invadidos pelos alemães. E o plano do Himmler, que era o chefe lá da Gestapo alemã, era escravizar todos os ingleses. Então, eles tiveram que se defender. Como? A bala, destruindo o inimigo. É a ideia do Mahabharata também, né? Como é que você combate os papikarmi do Mahabharata? Né? Você combate com uma guerra o quê? Fratricida, uma guerra entre primos. O Mahabharata é uma escritura terrível. Né? O conflito no campo de Kurukshetra ele é terrível, ele é uma guerra fratricida. 3 categorias de violência prevalecem, mas vamos pensar individualmente, conosco, né? Com as nossas intenções de ação no campo, que é onde a gente pode aplicar isso com mais facilidade. 3 categorias de violência prevalecem: ações, palavras e pensamentos. A expressão mais óbvia de uma ação prejudicial é a violência física. É quando, inquestionavelmente, está havendo uma violência. Uma pessoa vai e dá um murro no rosto de outra. Não tem como negar que é uma violência. Eu vou ler isso aqui
talvez a gente volte no encontro seguinte. Uma expressão comum de não violência, favorecida por tipos espirituais, é o vegetarianismo. E, dentre esses, o veganismo, né, que é uma expressão mais radicalizada, né, onde você não ingere nada de origem animal. O argumento é que, embora a vida se alimente de vida, os seres humanos não estão na mesma categoria dos animais, que é uma categoria sem escolha, cuja comida é ditada pelo instinto. Somos autoconscientes e dotados de livre-arbítrio. E, como há muitos meios de sobrevivência, somos livres para escolher uma fonte alimentar não ambulatorial. Isso varia muito, tá? Eu tive em locais da Amazônia onde o indivíduo, em determinadas épocas do ano, ele tem que caçar e pescar, porque ele não encontra nada para colher na mata. Não está na época de frutificação de palmeiras, não está na época de frutificação de outras frutas, né? Por isso que é difícil aplicar isso aqui. Embora as plantas sejam seres vivos, elas não são conscientes como os animais, embora elas tenham corpo sutil também, porque elas têm senciência. Portanto, comer grãos, frutas e vegetais é moralmente superior a matar seres conscientes, seres sencientes, né? Sencientes. Swami Dayananda, um grande defensor do vegetarianismo, diz, abre aspas, para alinhar o ato de comer carne de acordo com o Dharma, eu teria que matar minha presa com as mãos somente, sem ajuda de armas, expondo-me assim à possibilidade de me tornar o jantar de algum animal. Fecha aspas. Se não estou disposto a fazer isso, sou pouco mais do que um hipócrita. Aliás, ele continuando a falar, né? Na visão de Swami, eu seria um pouco mais do que um hipócrita antiético e covarde, devido ao valor da não violência assimilado de forma incompleta. Isso é evidenciado pelo meu fracasso em me submeter à possibilidade de sofrer o mesmo resultado. Bom, muito embora seja uma frase de Swami Dayananda, ela é bastante questionável em vários contextos, né? Muitos e muitos e muitos contextos. Em geral, eu evito comentar essa opção, né, pelo não vegetarianismo como algo ligado à não violência. O que me choca particularmente mais no mundo hoje em dia é como a proteína animal ela é obtida, né, através de instalações industriais com sistemas de abate em massa. Isso a gente vê claramente que é adármico mesmo, né? Mas eu nunca entro nesse assunto aqui, eu deixo isso ao encargo de cada um, tá? Muitas vezes uma pessoa vegetariana, ela termina por criticar muito as pessoas que comem carne e ela acaba cometendo uma violência em forma de pensamento sem necessidade nenhuma, né? Eu acho que é interessante a pessoa se adaptar ao que ela tem. Quando é carne o que é disponível, né, ela come o que está disponível. Quando ela está no local que é vegano, ela come a comida vegana. Quando é macrobiótica, ela come a macrobiótica. Uma vez eu vi um comentário do presidente da Associação de Macrobiótica do Brasil. Uma vez um rapaz descreveu que ele foi convidado para ir comer numa casa, numa comemoração de aniversário. Aí serviram carne para ele, ele recusou e criou-se um tremendo do mal-estar. Aí ele disse assim para o rapaz, ele disse, olha, a gente sempre tem que tentar criar menos conflito possível, né? O fato de ter sido oferecido uma comida que foi preparada com esmero, muito embora de proteína animal, e você ter recusado, criou um problema muito maior do que o fato de você comer um pedaço disso, por menor que seja, e elogiar esse prato para o seu anfitrião, entendeu? Você acabou criando uma violência sem querer, né? Tentando adaptar, tentando evitar uma adaptação de uma crença sua a um ambiente onde não estava comportando isso. Por isso e outros que eu evito esse tipo de proselitismo, né?
mas na opinião dos swamis, né, estritamente vegetarianos, eles têm esses comentários que o Swami Dayananda está apresentando aqui. Tá? Isso fica a critério de cada um. Ô, Alex. É uma coisa que eu evito entrar, com sinceridade, eu evito entrar nesse assunto, por causa da polêmica intensa que ele acarreta. Né? E eu nunca vi ele resolver nada, esse tipo de polêmica. Né? Eu tive em vários grupos, já fiz parte de grupos vegetarianos, grupos veganos, eu sou onívoro, né? E onde eu vi essa questão surgir, essa questão ela acaba dividindo e prejudicando mais as pessoas do que ajudando. Tá? Então, é algo que eu evito entrar a qualquer preço. Ô, Alex? Nunca vi ninguém chegar a conclusão nenhuma nesse ambiente. Pois não, Henrique? A gente já tinha conversado sobre isso, né? Você lembra? Sim. Eu acho que comer carne ou não comer carne é mais ou menos como o mesmo que as vássaras. Né? Quando você impõe ou quer se impor algum comportamento ou quer impor ou negar uma vássara, a mesma coisa, né? Eu acho que isso não funciona. Ou seja, eu acho que não comer carne ou deixar de comer carne ou diminuir a comida de carne é uma consequência. Pode ser uma consequência que mais que uma causa não é, certamente, né? É uma consequência de uma mudança, né? No corpo sutil da pessoa, né? Eu, pessoalmente, por experiência, aconteceu dessa forma, né? Eu nunca me impus, né? Mais pela minha cultura, né? Carne, para mim, é algo tão como água, né? Mas... Argentina. Para mim, na Argentina, carne é toda hora, o tempo todo, né? Mas, e pouco a pouco, foi acontecendo isso naturalmente, de eu não querer, e não me pergunte por quê, não me pergunte por quê, mas uma coisa que eu comecei a evitar, não, e como se, também não sou radical, se tem algo para comer carne, com, mas eu acho que tem que não alterar a ordem das coisas, né? Eu acho que essa mudança pode acontecer como consequência, né? Nunca pode ser uma causa, né? Tem gente, como você colocou, tem gente que é vegetariana e acha que por isso ela vai ter algum benefício espiritual, alguma coisa assim. Eu acho que isso não procede também. Então, eu acho que tudo é consequência, né? Nesse aspecto, principalmente, né? Eu vejo dessa forma, né? Mas por uma pouca experiência, né? Eu concordo com você. Muitas vezes, essas práticas preconizadas, elas deveriam ser vistas como consequência, né, do autoconhecimento, né, ou pelo menos do indivíduo estar se aplicando, né, no autoconhecimento. E muitas vezes elas são preconizadas como pré-condições. Isso é uma inversão muito perigosa, né, que acaba sectarizando mais os grupos do que tornando eles capazes de se comunicar entre si, como eu tenho visto, infelizmente, na minha vida. Ao longo de todo o tempo que eu entrei nesse tal de caminho espiritual, eu raras vezes eu vi um ambiente tão confuso e com tanta gente brigando, falando mal uma das outras, né, por causa desse tipo de imposição, por causa desse tipo de proselitismo, né? É um grupo muito cheio, é um ambiente muito cheio de prosélitos, né? Então, isso que o Henrique falou tem muito cabimento. Se vier como causa, tudo bem, né? Mas não como algo que você possa impor, né? Você acaba gerando uma violência, uma discordância, né? Aonde uma cultura valoriza essencialmente você comer vegetal, né? Eu fiquei um mês direto em Rishikesh, na Índia. Eu gosto de beber meu vinho, né? Não tenho problema nenhum com isso. Fiquei lá um mês na boa, né? Em Rishikesh não entra carne de espécie alguma, peixe, ave, vaca, não entra bebida alcoólica de espécie nenhuma. Fiquei lá um mês ali muito bem, não tive problema nenhum com isso, né? Então a pessoa ela vai meio que se moldando ao ambiente, né? Agora tem ambientes onde é o que você tem, né? Muitas vezes eu estava em Roraima caminhando ali, andando com o pessoal, e a única coisa que eu tinha era paçoca de Roraima, que paçoca de Roraima não é como aqui no Sudeste, que é uma coisa feita
feita de amendoim doce, né? Não tem nada a ver. Paçoca de Roraima é uma farofa misturada com carne seca desfiada, pô. Aí eu vou e não como aquilo porque eu sou vegetariano, né? Então eu vou acabar tendo uma inanição, né? Aquele sol danado, né? Onde você gasta uma energia tremenda. Então a pessoa vai pesando as coisas, né? Vai vendo qual é a posição dela. Eu tive no médico recentemente, ele me recomendou, né? Eu estava comendo carne de bicho, ovo, tudo muito esporadicamente. Ele disse: olha, é bacana você incluir, né? Estou notando aqui no teu sangue que está fazendo um pouco de falta. Não sei, peixe, ovo, dá um jeito aí, vê o que você come. Aí eu, tá bom, fui lá e cumpri a determinação do médico. Então, é como o Henrique falou, né? Isso aí é de cada um. E evitar fazer proselitismo disso, né? Por causa desse potencial desagregador tremendo que isso tem na cultura que a gente vive, né? E, gente, dado o avançado da hora, e até para deixar margem a alguma opinião, alguma colocação que vocês queiram fazer, eu vou parar aqui nesse começo aqui, ó. Para muitos, o vegetarianismo, a gente vai começar a partir daqui, né? Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa sobre tudo isso que a gente comentou aqui? Isso aqui é um escrutínio moral, né, no fundo, né? Escrutínio moral nunca é uma coisa muito legal da gente ouvir, né? Principalmente quando a gente ainda está achando que a gente tem a ver com esse monte de download, essa revoada infindável de pensamentos. Nunca é muito bom, mas a gente sempre vai para nós mesmos. À medida que a gente se despersonaliza mais, esse conjunto de pensamentos, né, que fazem a base aí das vassas no estudo, vão sendo olhados de modo impessoal. Então, você começa a não se julgar, né? Você começa a se olhar com compaixão, aí você olha em volta e vê realmente que isso se aplica a todos os jivas, né? É duro para todo mundo, gente, na boa, né? Quando a pessoa vai olhando para isso, ela vê que é dureza para todo mundo. É só uma lembrança, eu acho que é no Yoga das Três Energias que o James ele fala que ele estava vegetariano e aí ele precisou voltar a comer um pouco de carne, porque acho que ele estava tendo problema de dormir, né? Acho que era algo Não assim, estava né? Eu conseguindo lembro dessa dormir. passagem. É. Pois é. E aí, né? É difícil, cara. É por isso que ele escreveu aqui, né? Porque ele já passou por essas coisas, né? Ele disse aqui em cima, olha só, a não violência é um valor com nuances difíceis de aplicar, devido à natureza do mundo aparente em que vivemos, né? É difícil, é muito difícil aplicar isso, né? Algumas coisas são óbvias, outras não, né? Agora, e aí, né? Cada um vai ter que olhar isso com cuidado. Tem nuances que são difíceis, outras são fáceis, né? Uma mente violenta, né? Uma mente carregada de pensamentos violentos, é evidentemente uma coisa com a qual o Jiva tem que se preocupar em cuidar, com muito cuidado, né? Com muita atenção, muita dedicação, né? Isso é uma coisa inadmissível para um estudante de Vedanta. No Vedanta, eu ainda passei vários anos com uma mente assim, né? E eu sempre soube que era inadmissível. E quando eu parei de me culpar por isso, ficou mais fácil lidar. E quando ficou mais fácil lidar, foi perdendo a força. Então tem que ter muito cuidado com a culpa quando está lidando com isso, né? A culpa ela é um fantasminha, né? Ela é uma projeção muito calhorda, porque ela parece ser muito boa, mas na verdade a culpa só atrapalha a pessoa que está a fim de resolver coisas, né? Quando o indivíduo já está bem interessado em resolver com aptidão, a culpa passa a ser realmente um pensamento bastante inútil. Não vai consertar o que já foi feito e não vai acrescentar em nada para que as coisas melhorem. Tem que ter muito cuidado com isso, muita delicadeza. Então, a gente vai aos poucos nisso aqui. É um tópico muito delicado, mas dá para tirar isso que a gente falou, né? São coisas que não há dúvida, né? Uma mente que produza com frequência pensamentos violentos não é uma mente que vai conseguir investigar, né? É impossível. Então, ela vai ter que lidar com isso, de algum modo. Vocês querem falar alguma coisa? Fazer algum comentário?
Alex, eu acho que nesse assunto tem algumas coisas que a gente tem que aplicar, bom, o bom senso, né? O caminho do meio, né? Como o Buda falou. É, É simplesmente isso. Em outras, eu acho que a gente tem que ser mais duro com a gente mesmo, né? Por exemplo, tem outras valores aí que tem que te prestar muito mais atenção, acho que tem que ser mais inflexível, entre aspas, né? Como, por é, exemplo, a verdade, né? é, Isso é uma coisa, como se diz, ser verdadeiro, né? Ser autêntico. Eu, pelo menos, né? Quando a gente começa a avançar um pouco nesse caminho, esse se torna completamente incompatível. Não dá completamente, para completamente. equacionar esse tipo É, de coisa. Esse é um valor que realmente é importante, mas natural, e de novo, é engraçado isso, naturalmente, como consequência, você se torna mais verdadeiro. Não é que é, você se torna anti-verdadeiro não, para mim não funciona assim. Então, é, eu vejo sempre isso como uma consequência desse é. processo. E como a gente já conversou várias vezes, essas são mudanças que a gente nem tem controle. Isso está rolando aí e vai rolar. A gente não sabe, né? Por quê, como, porque mudou, o que mudou, mas vai mudando. Então, eu acredito um pouco isso, né? De que se aplica um bom senso nas coisas e as mudanças vão acontecer naturalmente, né? Naturalmente, né? Eu Isso, acho isso. isso. Os frutos vêm naturalmente. Exato, exato. É muito E isso legal é isso que o é Henrique falou. é, É muito né? bacana o que ele está dizendo. Por quê? Porque se você ficar querendo se impor esses valores com perfeição, você não vai conseguir investigar. E você não conseguindo investigar, você não vai permitir que uma hora eles se assentem. Então, o que é solicitado aqui? É que o investigador ele se atenha ao que é possível. Se ele está em contato com valores que não agradam a ele, se atenha ao que é possível, investigue o que é possível. Não fique imaginando o dia que esses pensamentos não vão mais chegar em você, ou que o seu conjunto de valores vai mudar. Assim você vai estar escravizado pelas expectativas, né? Como o Henrique falou, isso ocorre naturalmente. Quanto mais dedicado à experiência que está ocorrendo naquela hora, que é a base da investigação vedantina. A base da investigação vedantina é a experiência ordinária que está ocorrendo nesse determinado momento. Essa que é a base, essa é a coisa mais importante que tem. Tá? As mudanças elas vêm como consequência, como muito bem apontou o Henrique. Senão você fica prisioneiro das expectativas de novo, né? Você acaba ficando aprisionado, né? Vamos nos deter no que é possível, naquilo onde podemos atuar da melhor forma possível, né? Para não ficarmos aí de novo devaneando em coisas como um dia elas serão, como um dia elas podem ser. Tudo isso pertence ao inatingível futuro, né? Não se deve perder tempo com isso, né? Você está vendo que tem algum valor que é desagradável para você? Fica com ele, como o James botou acima, é melhor aceitar. Fica com ele. Ah, quando é que isso vai mudar? Não, você não entendeu. Investigar não é isso. Não é quando é que vai mudar. Não é assim. Fique íntimo. Seja íntimo das coisas, né? Você tem que ser íntimo desse monte de coisa que aparece no seu corpo sutil. Tem que ser familiar. E, de preferência, você tem que ser gentil com essa massa de coisas que aparece. Muito gentil, muito convidativo. Não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça de nada. Não é assim, né? Agora, é aquela coisa, né? Na autoinvestigação, você não pode afastar essas coisas. Se você afastar, você perdeu sua investigação, né? Continue com Karma Yoga, com Jnana Yoga, né? Tem várias práticas de Vipassana que vão sendo usadas também, cada um vê por si mesmo, medita ou faz yoga, ou, ou concentra, faz um tipo de meditação diferente, ou faz japa, né? Todo esse conjunto, né, vai permitindo, né, dado o contexto que a gente está, que é
estamos desejosos do autoconhecimento, nós temos isso, né? Todo esse contexto, ele vai gerando as condições para que isso seja paulatinamente superado. E aí essas coisas elas acontecem em decorrência de um trabalho bem feito, né? Não se deixe enganar pelas expectativas, jamais, jamais. Bom, gente, eu vou encerrar aqui, que já estamos na avançada hora. Queria agradecer muito as colaborações que foram muito bacanas. Alguém quer falar alguma coisa? Que cara grosso, né? Já sai encerrando assim. Desculpe, alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, gente. Você tem Eu direito estava encerrando, mas pode falar. É tipo, você tem direito a permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser utilizado contra você no tribunal. É isso aí. Muito bacana. Essa coisa que o Henrique botou aqui no final é importante, cara. Tudo é decorrência, decorre. Não adianta ficar achando que um dia os carros vão estar na frente dos bois. Isso não existe. Não é assim. Vamos nos ater à experiência que está ocorrendo no momento. A experiência que está ocorrendo no momento, o nome dela é Ishvara. É como Ishvara está aparecendo. Você, inclusive, você incluso aí, né? Jamais se exclua disso. E é nessa experiência, é nesse contexto amplo que a investigação é feita. Tá joia, gente? Beleza, então? Vamos dormir ou fazer outras coisas, né? Tá joia, então. Uma enorme satisfação encontrá-los mais uma vez. Tá bom? Encerrando, então, aí, Marcelo. Quando você quiser. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão imensa, Ishvara. Gratidão imensa ao Vedanta, toda essa linhagem maravilhosa de professores e alunos dessa tradição ortodoxa, essa tradição que é a tradição de Adi Shankara, o Vedanta ortodoxo, a interpretação dos Upanishads, os textos não duais mais antigos do mundo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Uma ótima noite.